Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vai ser uma mensagem um tanto diferente, porque não está baseada em nenhuma das leituras que temos feito. Está baseada na Palavra de Deus, mas não nas leituras feitas. Antes de mencionar a passagem, eu queria trazer à memória quem já teve bebês, teve contato com bebês, sabem como é quase impossível, né? Dar de comer a uma criança que se recusa a comer, né? Vocês já viram isso? Quem já teve próprios filhos, mas comem, né? E aí as mães, as tias, sei lá quem, inventa, olha o aviãozinho, lembra? Não. Criança que se recusa a comer. Como é difícil, né? Dar de comer a quem não quer. O que tem a ver isso com a palavra de Deus? A palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus é o alimento, né? E aí onde entra essa atitude bem semelhante à atitude de infantes. Mas alimenta-te, lê. Não. A pessoa não quer, né? A palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 1, nos versículos 4, né? João capítulo 1, versículo 4, 5, versículo 9 e 10. João 1, 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9 e 10. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Capítulo 3, é só virar a página. João 3, 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Agora vamos para a passagem que vai dar base à mensagem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nas nossas Bíblias aparecem capítulos, versículos. No original, isso é ausente, não tem, né? Isso foi colocado para que a gente conseguisse encontrar as passagens, né? Aqui aparece um título. Os títulos também diferem de Bíblia a Bíblia. Mas por que diferem? Porque os títulos foram colocados igual que os números foram colocados. Então, aqui o apóstolo Paulo nos está falando sobre a vinda do Senhor. Mas antes que o Senhor venha, se manifeste a toda a humanidade, tem que, né, é uma condição sine qua non, tem que acontecer duas coisas, né? O versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia, o abandono das crenças, o abandono da fé cristã, isso é apostasia, né? Então, nós estamos vivendo isso. Ao nosso redor tem
tudo, né? Usam Bíblia, os líderes se chamam de pastor para cima, né? Pastor, bispo, apóstolo. Ainda bem que algum desses infelizes não ousou até o momento de dizer, não, eu sou Cristo, porque se já chegou até lá, o próximo não, eu sou Cristo, né? E aí se cumpre o que o próprio Senhor Jesus disse: virão falsos mestres, enganarão a muitos. É isso que nós temos visto. Então a apostasia já está solta ao nosso redor. Isso, a apostasia está. Só falta que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Mas vamos pular os versículos e vamos para o versículo 9. Esse está falando do anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Poder, sinais e prodígios, os apóstolos tinham. Eram os documentos apostólicos. Como que alguém sabia que era um apóstolo? Porque ele tinha poder, sinais e prodígios. Os apóstolos tinham isso, dada por Deus. Esse indivíduo que aparecerá e dominará a humanidade inteira também vai ter poder, sinais e prodígios, só que a fonte é da mentira, o próprio Satanás, né? E aqui no versículo 10, onde eu queria abordar com vocês, né? E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, quem que vai seguir, quem que vai acreditar nesse anticristo que haverá de aparecer? Todos aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem, né? Nessa semana também tive uma conversa e a pergunta que foi levantada nessa conversa: por que muitos passam por esta vida sem dar mostras de crer no Senhor Jesus? Por que isso acontece? Por que muitos passam por esta vida sem dar mostras de crer no Senhor Jesus? E aí eu coloquei um exemplo da minha própria família. Eu sou o quinto de 6 irmãos. Lá em casa ainda somos 3 homens, 3 mulheres. E dos 6, somente eu. Somente eu creio no Senhor Jesus. Pastor, e seus irmãos? Eles seguem a religião oficial, né? A mesma religião oficial que tem aqui no Brasil. Nunca vão. Aí eles, se questionados, vão dizer o que todo mundo já sabe: não, eu sou, mas não sou praticante. Vocês sabem a frase, né? E aí eu, em certa ocasião, eu fiquei pensando: eu sou um ser vivo não respirante. Pode isso, Arnaldo? Não, né? Vocês sabem que não. Se não respira, está morto. Então esse lance de, não, eu sou, mas não sou praticante, isso é igualzinho como dizer, eu sou um ser humano não respirante.
Morreu e não avisaram para ele que morreu, né? Isso não existe, né? Ou você é ou não é. Por que muitas pessoas passam sem dar a mínima mostra de crer no Senhor Jesus? O versículo 19 de João 3, que nós lemos, porque eles amam mais as trevas do que a luz. É terrível, né? Aqui, nesta passagem de 2 Tessalonicenses 2:10, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, né? E aí eu fui analisar no grego. Eu não gosto de analisar no português, porque observem, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Aí alguém podia tentar defender esse grupo, dizendo, mas coitados, eles não receberam. Você recebeu, eles não, coitadinhos. Não é? Esse poderia ser o argumento de alguém baseando-se no português. Poderia ser. Por isso que eu fui lá no grego. Mas será que essa é a ideia que o grego transmite? O grego não transmite isso. No grego aparece uma palavrinha que é edexanto. Edexanto. Ah, pastor, mas a gente não sabe grego. Exato. É a palavra que traduz receberam. E edexanto significa que há uma recepção ativa, voluntária. Alguém que quer pegar, quer receber. A palavra nos diz aí em João, a luz veio. E os homens viraram as costas, amaram mais as trevas do que a luz. E aqui nós estamos lidando com a palavra de Deus, com a verdade. Não receberam o amor da verdade, não amaram a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. O Senhor Jesus diz lá em João 17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Não receberam o amor da verdade. Coitadinhos se eles não receberam. Não, é que eles não quiseram amar a verdade. É isso. Interpretando, eles não quiseram amar a verdade. Não, eu tenho uma Bíblia em casa. Não creio nessas coisas inventadas por padres, por pastores. Essa é a asneira que a maioria repete. Qualquer coisa relativa à Bíblia, à religião, não, essas são bobagens que os padres e pastores inventaram. Infelizes não sabem que os padres começaram a aparecer do século V para cá. E antes do Novo Testamento? Estamos falando de coisas de 3.500 anos atrás. Mas eles abrem a boca e falam surram isso. Não creio nessas coisas inventadas por padres e pastores. Nada disso foi inventado. Deus revelou aos homens no meio de uma escuridão total. Todos esses homens, os profetas, foram perseguidos, mortos. Aquilo que está lá em Hebreus capítulo 11. Homens dos quais o mundo não era digno. Não receberam o amor da verdade
para se salvarem. Por isso, versículo 11, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam a mentira. A pessoa passa a sua vida inteira com acesso à palavra de Deus. Aí no seu estante, na sua mesinha, jamais, nesses anos de vida, ela abriu, ela se interessou, não recebeu o amor da verdade. E aí chega um momento na sua vida quando o reloginho começa a parar, tic-tac, tic-tac, e acabou. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Agora vemos um ser, homem ou mulher, que dificilmente se movimenta, mas alguém pode, mas eu me lembro do seu fulano, eu me lembro da nossa fulana, nos bailões, será, a alegria da festa. Teve prazer em quê? Na palavra de Deus? Não. Teve prazer, como está escrito, tiveram prazer na iniquidade. Ah, pastor, mas não, se divertiam. Vai lá saber que outras coisas faziam. Com muita alegria, com muito prazer, quando podiam. Agora você está vendo já um ser nas suas últimas horas, né? Utilizou a sua vida para amar a verdade? Não. É algo muito triste, né? Na conversa que eu tive, eu utilizei a passagem que encontramos em Romanos, capítulo 9. Romanos 9, versículo 9 em diante, onde diz que porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. E não somente esta, Sara, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque. Isaque foi o filho de Sara e Abrão, né? Quando concebeu de Isaque, o nosso pai. Porque não tendo eles, quem eles? Eram gêmeos. Ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, isto é, que ficasse bem claro, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, a quem? A Rebeca: o maior servirá o menor. São gêmeos, mas sempre gêmeos, um é o mais velho. Nasceu 2, 3, 5 minutos antes. Ele é o mais velho, é o maior. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. No original diz: detestei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porventura, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura,
coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aqui o oleiro está representando Deus, e a massa, aquela massa de barro, tal, de argila, né, é a humanidade. Então o oleiro decide formar um vaso dessa massa para honra e outro para desonra. Continuando. Que direis, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou, aguentou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já antes preparou. Isso já estava planificado. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos continuar lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Por que você tem prazer em abrir a Bíblia, ler a palavra de Deus? Por quê? Por isso aqui. Deus operou em você. E o meu vizinho, e o meu primo, esqueça. Todo dia dê graças a Deus. Senhor, se tu não tivesses operado em mim, eu não teria prazer na tua palavra. Essa é uma mostra que Deus operou em mim, que eu tenho prazer em ler a palavra de Deus. Tem gente que blasfema desse livro aqui. Para o que? Pelo nosso Evangelho vos chamou. Percebe? Não é que você um dia estava assim, não, eu vou ler a Bíblia. Eu decidi. Você não se decidiu nada. Alguma coisa chegou até você, chegou um folheto, alguém chegou, mostrou na palavra de Deus, e o Espírito Santo usou isso, usou o Evangelho. Para o que? Pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançar dessa glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai que nos amou, e em graça nos deu a eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Porque algumas pessoas passam por esta vida sem dar a mínima mostra de crer no Senhor, de crer nas Escrituras. É aquilo que está em Romanos. Da mesma massa, o oleiro decidiu fazer um vaso para um certo uso, enquanto ele decidiu fazer vasos de glória. Então, cada dia ao acordar, olhe para o seu umbigo e dê graças a Deus, porque Deus
através da sua palavra e através do seu Espírito Santo, opera na sua vida. Não é que você seja bonzinho ou que mereça algo. É Deus que quis fazer isso na sua vida. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Se Deus tivesse simplesmente apertado um botão, a partir do momento que Adão e Eva cometeram pecado contra Ele, desobedeceram a sua palavra, se Deus apertasse o botão, estão condenados todo mundo, haveria injustiça? Adão e Eva mereceram isso. Mas não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que Ele morresse na cruz do Calvário, derramasse o seu sangue, fosse sepultado e ressuscitasse ao terceiro dia, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Dê graças a Deus que você está nesse grupo dos que cremos. Seja grato a Deus, que o Senhor Deus nos dê maior compreensão dessas coisas e nos sustente e mantenha na fé verdadeira hoje e sempre. Amém. Amém. E em